Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 2, dedicado a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, durante a aula anterior nós estávamos estudando dilatação térmica de sólidos e estávamos tentando construir, usufruindo das propriedades da série infinita de Taylor, construir a expansão em série infinita de Taylor para uma função do tipo 1 mais x elevado a expoente k. Então, nós escrevemos 1 mais x elevado a expoente k, escrito, expandido em termos de infinitas funções, conforme a expansão de Taylor. Nós temos 1 mais k multiplicado por x, mais k menos 1 dividido por 2 multiplicado por x elevado a 2, mais k menos 1, k menos 2 dividido por 6, x elevado a 3, mais k menos 1, k menos 2, k menos 3 dividido por 24, x elevado a 4, mais infinitos termos. Muito bem, agora vamos então considerar a seguinte expressão aqui. Nós temos a área A, área final, área inicial, e nós temos 1 mais x, nós temos 1 mais alfa delta t elevado a expoente 2. E então nós podemos considerar o termo 1 mais alfa delta t elevado a expoente 2 e admitir que nós já sabemos que o módulo de alfa delta t é menor do que 1, maior do que 0. Esse resultado é obtido laboratoriamente, experimentalmente. Nós podemos fazer o x igual a alfa delta t multiplicado por delta t e o k igual a 2. Então, nós temos nós podemos escrever então 1 mais alfa delta t elevado a expoente 2, nós podemos escrever, fazendo uso da expansão em série de Taylor, 1 mais kx, ou seja, 2 multiplicado por x, que é igual a alfa delta t, k igual a 2, então alfa multiplicado por delta t, mais k igual a 2, 2 menos 1, dividido por 2, x elevado a 2, ou seja, alfa delta t elevado a 2, mais, quando k é igual a 2, certo? Expoente 2, k é igual a 2, então k menos 2, é importante observar que o k menos 2 nós teremos, nesse caso, 2 menos 2 igual a 0, e portanto elimina todo esse termo de ordem x elevado a 3. Similarmente, a exemplo desse caso, no termo seguinte, nós também temos k menos 2 entre parênteses, de modo que substituindo k igual a 2 nós temos 0 e elimina todo esse termo. No próximo termo de ordem x elevado a 5, de ordem 5 na variável x, nós também teremos k igual a 2 em algum momento aqui na multiplicação no numerador, então nós temos 0 e, portanto, 0 para todos os infinitos termos que sucedem esse termo de ordem x elevado a 4. Então, todos os infinitos termos apresentarão k menos 2 e, portanto, todos os termos serão necessariamente nulos, serão iguais a 0. Então, todas as outras contribuições são efetivamente iguais a 0. Então, aqui nós temos 1 mais 2 alfa delta t, 2 divide com 2, 2 menos 1 é igual a 1, mais alfa delta t
elevado a expoente 2. Então nós temos esse resultado. E de modo que a área associada à temperatura T é igual à área inicial associada à temperatura inicial. Então nós podemos escrever 1 mais 2 alfa delta T mais alfa delta T elevado a expoente 2, e nós podemos considerar esse resultado como correto, certamente está correto, mas nós podemos fazer a seguinte observação: nós podemos considerar, uma vez que alfa delta T é menor, o módulo de alfa delta T é menor do que 1 e maior do que 0, isso implica que alfa delta T elevado a 2, nós sabemos que alfa delta T elevado a 2 é igual a alfa delta T módulo elevado a 2. E isso é menor do que alfa delta T. Esse alfa delta T módulo é maior do que o módulo de alfa delta T elevado a expoente 2. E, portanto, se nós considerarmos vamos apagar esta linha. Vamos fazer a seguinte observação. Considerando somente termos até a ordem 1 em alfa delta T, obtemos que esse termo pode ser, para efeito de simplicidade matemática, de simplicidade algébrica, esse termo pode ser desconsiderado se nós não estamos preocupados com um elevado grau de acurácia no que concerne à aferição da medida em termos laboratoriais. Então, para fins didáticos, fins de simplificação matemática, de simplicidade matemática, de simplificação algébrica, nós podemos desconsiderar. Então, podemos escrever o A como aproximadamente a área final igual a área associada à temperatura T igual à área associada à temperatura inicial 1 mais 2 vezes alfa delta T, pois esse termo é bem menor do que esse termo por estar elevado a expoente 2 e contribui contribui muito pouco, por assim dizer, para esta soma. Então, aproximadamente, nós encontramos esse resultado. E esse resultado é bem conhecido no âmbito do segundo grau, é bem conhecido no âmbito da engenharia, este resultado. Quando nós estamos interessados em maior grau de precisão, em maior grau de exatidão, no maior grau de acurácia, com relação às medidas aferidas no âmbito laboratorial, nós consideramos esse termo alfa delta T elevado a expoente 2. Porém, para fins didáticos, em especial no âmbito do segundo grau, nós fazemos 1 mais 2 alfa delta T. Agora vamos analisar o caso a dilatação de sólidos em 3 dimensões, certo? Então vamos analisar a dilatação de sólidos em 3 dimensões. Então façamos aqui, vamos analisar em 3 dimensões. Então, se nós considerarmos o resultado obtido durante a última aula, a aula imediatamente anterior a essa, nós temos alfa
alfa delta t elevado a expoente 3. Elevado a expoente 3. Então, nós podemos considerar aqui 1 mais alfa delta t elevado a expoente 3, nós podemos considerar que o x é igual a alfa delta t e o k é igual a 3. Então, nós temos 1 mais o k multiplicado por x, ou seja, o 3 multiplicado por alfa delta t. Nós temos o k, que é o 3, o k menos 1, que é o 3 menos 1, dividido por 2, o x elevado a 2, então alfa delta t elevado a expoente 2, mais o k, que é o 3, o k menos 1, que é o 3 menos 1, o k menos 2, o 3 menos 2, dividido por 6, certo? E isso multiplicado por alfa delta t elevado a 3. E com relação ao outro termo, nós temos 3 menos 1, 3 menos 2, e o k menos 3, que é o 3 menos 3, alfa delta t elevado a 4, dividido por 24, mais infinitos termos, mais infinitos termos. Aí nós sabemos que aqui nós temos k menos 3, ou seja, quando k é igual a 3, nós temos 3 menos 3, esse termo é 0, isso significa que todos os outros termos com ordem 4, com ordem 5, com ordem 6, com ordem 7, com ordem 8 até o infinito, no âmbito do espaço dos números naturais, considerando os expoentes, então nós temos sempre o 3 menos 3 aparecendo e encenando e, portanto, multiplicando e gerando zero e eliminando todos os termos, de modo que 1 mais alfa delta t, expoente 3, é igual a 1 mais 3 alfa delta t. 3 menos 1 é igual a 2, 2 dividido por 2 é igual a 1, nós temos 3 alfa delta t elevado a expoente 2, e aqui nós temos 3 menos 2 é igual a 1, 3 menos 1 é igual a 2, e o 3 multiplicando, 3 vezes 2, 6, dividido por 6 é igual a 1, nós temos alfa delta t elevado a expoente 3. De modo que o volume pode ser escrito como volume associado à temperatura T é igual ao volume associado à temperatura T inicial, 1 mais 3 alfa delta T, mais 3 alfa delta T elevado a expoente 2, mais alfa delta T elevado a expoente 3. Este é um resultado, por assim dizer, exato. Então, mais uma vez, nós vamos considerar somente os termos, não é? Aqui, mais uma vez, nós sabemos que o módulo de alfa delta t é menor do que 1 e maior do que 0. Então, nós sabemos que módulo de alfa delta t elevado a 3 é menor do que módulo de alfa delta t elevado a 2, que é menor do que módulo de alfa delta t. E esse, por sua vez, é menor do que 1. Então, isso significa que esses termos contribuem de forma pouco significativa, tanto o termo elevado a expoente 2 quanto o termo elevado a expoente 3. E, evidentemente, a exemplo do que nós fizemos para o caso em 2 dimensões, nós podemos desconsiderar os termos com ordem maior ou igual a 1, ou seja, os termos com ordem maior ou igual a 2, a saber, esse termo com ordem 2 e esse termo de ordem 3 no expoente. Então, vamos agora verificar a imagem. Vamos, então, escrever portanto, outra observação. Vamos escrever desconsiderando os termos de ordem maior ou igual a 2 em alfa delta t, obtemos
obtemos então que o volume final é igual ao volume inicial, ou seja, o volume relativo à temperatura T é igual ao volume inicial relativo à temperatura T inicial, 1 mais 3 alfa delta T. Isso é aproximadamente. Então nós desconsideramos aqui o termo de ordem 2 e o termo de ordem 3. Laboratorialmente nós podemos e devemos, para aumentar o grau de precisão, o grau de exatidão e também para elevar o grau, por fim, finalmente elevar o grau de acurácia das aferições, das aferições, né, medidas no âmbito laboratorial, nós devemos considerar o termo de ordem 2 e o termo de ordem 3. Porém, para fins didáticos, nós vamos considerar essa expressão e ela é uma expressão aproximada, conhecida nos livros de segundo grau e em alguns livros de engenharia. Muito bem. Então, ressaltamos que a dilatação térmica de sólidos, né? A dilatação térmica de sólidos é tal que, se houver um aumento de temperatura, ou seja, o sólido receber calor, receber energia térmica, ou seja, receber calor é equivalente a receber energia térmica, por assim dizer, e se isso ocorrer aumentando a temperatura, então nós temos um aumento de volume, um aumento de área. Se a variação de temperatura é menor do que zero, em outras palavras, ocorre resfriamento, o sistema sólido perde energia térmica e calor, e ocorre calor sendo transferida energia térmica do corpo do sólido para uma outra estrutura exterior, então nós temos um resfriamento, um ΔT menor do que zero, e portanto uma diminuição nas dimensões associadas ao volume e associadas à área da estrutura sólida. Ressaltando mais uma vez que a variação de temperatura não pode ser qualquer variação de temperatura, está restrita sempre, né? E aqui nós sabemos, vamos fazer uma outra observação, nós sabemos que o módulo de alfa delta T é menor do que 1 maior do que 0, e nós sabemos também que 2 módulos de alfa delta T é menor do que 1 e maior do que 0, e nós sabemos que 3 módulos de alfa delta T continua sendo maior do que 0 e menor do que 1, e o ΔT não pode, as temperaturas não podem, por assim dizer, alcançar ou estarem próximas à temperatura de transição de fase do estado sólido para o estado líquido, uma vez que, evidentemente, é notório que, se a temperatura alcançar temperaturas próximas da região de transição de fase do estado sólido para o estado líquido, nós teremos não mais um sólido, mas, porém, um sólido que transita para o líquido, para o estado de líquido, estado líquido, e esse estado intermediário é denominado fluido complexo, e, portanto, todas as equações aqui apresentadas associadas à dilatação térmica de sólidos não mais apresentarão validade. Muito bem, então vamos encerrar a aula exatamente sobre esse tópico, sobre esse assunto, e gostaria de afirmar que este curso está disponível, né? Este minicurso é promovido pela Diretoria de Ensino do IFPA Campo de Santarém, em parceria com o Departamento de Extensão do IFPA Campo de Santarém, e todos nós, professores, servidores técnicos, servidores professores, em parceria com os nossos estudantes, com os nossos discentes, estamos gradativamente apresentando, exibindo as atividades de ensino, de extensão, de pesquisa, de pós-graduação, de inovação tecnológica, de gestão, entre outras atividades, né, institucionais, que estão realmente e gradativamente sendo transferidas para as redes sociais, para as plataformas, mais diversas plataformas, em especial a plataforma do YouTube, onde está sediado este canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campus de Santarém. E eu, professor Damião Meira, professor da cadeira de Física Teórica e de Física Matemática desse instituto, disponibilizo neste canal, no referido canal, uma playlist, atualmente uma playlist sobre termodinâmica, uma playlist sobre cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, uma playlist sobre eletromagnetismo clássico, uma playlist sobre mecânica clássica no formalismo de Galileu e Newton, uma playlist sobre álgebra e análise no espaço complexo, e estamos gradativamente
disponibilizando defesas de TCC, defesas de monografia, defesas de dissertação de mestrado, defesas de monografia de especialização, defesas de tese, eventualmente, quando couber, quando houver, e estaremos gradativamente apresentando outras e outras atividades, tais como fóruns, seminários, encontros, conferências, workshops, entrevistas, debates, mesas redondas, entre outras ações que estarão gradativamente sendo exibidas, ações essas tratando sobre as mais diversas áreas do saber científico, do saber humano, envolvendo artes, envolvendo ciências humanas, ciências sociais aplicadas, ciências da saúde, ciências biológicas, química, física, matemática, estatística, todas as engenharias, arquitetura e, enfim, todas as áreas, geologia, ciências agrárias e todas as áreas do saber científico, todas as áreas ciência da computação, né? E eu quero aqui falar sobre todas as áreas do saber científico, todas as áreas do saber humano. Então, gradativamente, nossas páginas relativas ao IFPA, o Instituto Federal do Pará como um todo, e ao IFPA Campo de Santarém, nós estaremos aperfeiçoando, optimizando, corrigindo, revisando os conteúdos, corrigindo os conteúdos, os eventuais erros conceituais, eventuais erros matemáticos que eventualmente possam surgir, né, possam ser cometidos, e certamente nós estaremos atentos com a ajuda de todos os internautas participantes, nossos discentes, nossos estudantes de outras instituições, colaboradores, pesquisadores de outras instituições. Nós contamos certamente com o apoio, com a participação, com o permanente e qualificado apoio de todos vós. Então, agradecemos a atenção. Esse curso de termodinâmica está em uma playlist separada, essa é a aula de número 11. Nós estaremos retomando essa aula de termodinâmica e aqui, com base nas minhas notas de aula, nós estaremos iniciando na aula de número 12, a próxima aula, imediatamente posterior a essa. Continuaremos o estudo de termodinâmica falando sobre capacidade térmica de um sistema termodinâmico. E sobre esse tema nós falaremos durante a próxima aula. Agradeço e agradecemos a atenção de todos nós. Muito grato.